Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Temporada de Furacões de Fernanda Melchor, autora mexicana. Esse livro saiu pela editora Mundarel. Ele é uma publicação original de 2017 que aqui no Brasil saiu em 2020 e ganhou vários prêmios. Vou ler aqui alguns deles. Prêmio PEN México de Excelência Jornalística e Literária 2018, Prêmio Anna Seghers 2019, Prêmio Internacional de Literatura Haus der Kulturen der Welt 2019, finalista do International Booker Prize 2020. E ele é realmente um livro impressionante, é um livro de que eu gostei muito e é um livro bastante pesado. Ele é composto de 8 capítulos, narrados assim num ritmo alucinante, e eles giram em torno do crime da morte de uma pessoa conhecida como a Bruxa. Esse crime teria ocorrido num vilarejo conhecido como La Matosa, que ficaria, ele é ficcional, e ele ficaria no estado de Veracruz. A bruxa é encontrada jogada no rio, o seu cadáver já putrefato, e cada capítulo é narrado da perspectiva de um personagem que se relacionava de algum modo com a bruxa, que tinha alguma relação mais próxima ou mais remota com a bruxa. A narrativa é feita em terceira pessoa, mas é um discurso indireto livre. Então há a mistura do narrador, embora ele esteja falando do personagem em terceira pessoa, vem surgindo os pensamentos do personagem, as falas dos personagens, e é uma narrativa como um jorro, para quem está acostumado com a literatura do Saramago. Assim, são capítulos compostos de um único parágrafo. Então tem capítulos aqui que tem 40 páginas, é um único parágrafo. A Fernanda usa pouco ponto final, ela até usa, mas ela usa pouco. Então, assim, é bem intensa a leitura, uma leitura que, inclusive, eu tentei interromper a leitura dos capítulos e não funciona. O ideal é que você sente e leia cada capítulo de uma vez, porque senão depois você fica muito perdido. A gente vai percebendo que La Matosa é um lugar bastante pobre e é um lugar bastante devastado. O livro tem um quê de terra devastada, nesse sentido me lembrou até um pouco os livros da Ana Paula Maia aqui no Brasil. Então são pessoas pobres, é um lugar marcado pelo narcotráfico, as pessoas lidam bastante com questões de vício. Muitos dos personagens se prostituem para manter o vício, são pessoas que passam boa parte do dia entorpecidas. As pessoas que não têm problema com vício têm outros problemas, têm claramente problemas familiares, são famílias disfuncionais, são pessoas que vêm de lares desfeitos e que com essa mistura de pobreza e de lugar meio que largado às traças. São todas pessoas marcadas, os personagens aqui são todos desestruturados, marcados pela negligência, que acarreta uma brutalidade que domina ao longo do livro praticamente inteiro. Esse é um livro marcado por muitas cenas de violência. E eu deixo aí, então, o alerta que, para quem, por exemplo, está acostumado aos livros do Rubem Fonseca, é algo assim, tá? Então, assim, vai haver cenas bastante explícitas de violência física, abuso, consumo de drogas, sexo, há descrições de cenas de filme pornô, bastante linguajar chulo, palavrões, xingamentos. É um livro bastante explícito nesse sentido. E a gente nunca tem uma perspectiva que seja a da bruxa. A bruxa nesse vilarejo significa muitas coisas. Ela é uma pessoa ostracizada, ela mora isolada numa casa muito deteriorada. Muita coisa se fala sobre essa pessoa, porque ela tem uma peculiaridade, ela tem alguma coisa que torna ela diferente naquele lugar. Então ela é muitas vezes culpada de várias coisas, as pessoas botam a culpa de vários problemas dela. Ela está muito associada a práticas que não se sabe direito o que são, se tem a ver, enfim, com uma vida meio dissipada. Não vou dar todos os spoilers, mas enfim, acredita-se que coisas estranhas acontecem na casa dela. E ao mesmo tempo, ela está ligada a uma forma de auxílio, em especial para as mulheres do lugar. Então essas mulheres falam mal dela, atribuem maldições a ela e assim, certas maledicências em relação a costumes a ela também, mas ela também é sempre procurada para resolver certos problemas quando as pessoas estão com problemas de doença ou desesperadas.
A gente, no entanto, nunca vê uma perspectiva dessa pessoa em especial. A gente percebe também que Lamatoso é um lugar bastante marcado pela misoginia. Há várias falas aqui contrárias, preconceituosas e violentas contra as mulheres, e não só falas, algumas ações também. E a gente também percebe que esse lugar é muito marcado pela homofobia e pela transfobia. Então esses preconceitos são bastante presentes ali. As relações interpessoais são, de modo geral, marcadas por muita raiva, muito ódio, muito ressentimento nessas vidas quebradas, nessas vidas precárias. Mas a gente vai percebendo, assim, de um jeito meio torto e inusitado, a vontade de amar e a vontade de cuidar surgindo, né? Quase como a rosa no asfalto, assim, ou uma flor no lixo, como esse ímpeto, esse desejo de se relacionar, esse desejo de amar, de ser cuidado e de cuidar também, surge nesse meio. Para dar um exemplo, a gente tem uma mulher que é ostracizada, que é isolada, muitas vezes violentada e explorada, mas ela ajuda as pessoas que vão até ela. A gente também tem um personagem que é um jovenzinho com sérios problemas de vício, famílias altamente desestruturadas, ele tem a família dividida, mas quando ele tem a oportunidade, ele ajuda uma pessoa em situação de vulnerabilidade, de risco, uma pessoa que sofreu sérios abusos. Então a gente vai vendo que apesar da vida totalmente dissipada, quebrada, destruída dessas pessoas, que elas querem criar algum tipo de vínculo, apesar de toda a dificuldade. O livro me lembrou um pouco também um outro escritor que escreveu sobre o México, que é o Roberto Bolaño. O Bolaño, tanto no Detetives Selvagens quanto no 2666, traz essas histórias peculiares e muito doidas sobre personagens nos seus livros, em que cada capítulo é sobre um personagem, com foco num personagem, e que são personagens com essas vidas também, às vezes, dissipadas ou marcadas por muita dificuldade. E no 2666, o Bolaño descreve uma série de crimes cometidos contra as mulheres. Ele também, normalmente, joga um mistério relacionado a uma figura. Tanto no 2666, quanto no Detetives Selvagens ele faz isso. Tem personagens procurando alguém. Existe um mistério em relação a uma figura, uma pessoa que sumiu, uma pessoa que, sei lá, desapareceu. E que no caso aqui é a pessoa que morreu. Então o livro, ele não é um livro exatamente de suspense ou de investigação. O suspense é para nós que vamos gradativamente descobrindo o que aconteceu ou o que pode ter acontecido com essa figura da bruxa. Então, por esses elementos, eu lembrei um pouco dos livros do Bolaño. Mas a Fernanda faz uma coisa, assim, que ela maneja e constrói de forma muito inteligente, que é a relação da figura da bruxa com uma outra figura do livro, que é um personagem chamado Luismi. O Luismi é esse jovem adulto, né? Ele tá saindo da adolescência, entrando na vida adulta, e é um rapaz de família destruída, é um rapaz que tem bastante uso de drogas. E o Luismi, ele tem, a gente vai percebendo gradativamente que ele tem alguma relação com a bruxa que difere um pouco da relação dos outros personagens, porque existe uma espécie de identidade entre eles. E por causa disso, as coisas que vão acontecendo com a bruxa ao longo do livro vão ficando mais significativas, porque elas parecem um pouco de um espelho do futuro do Luismi, assim, ou de possibilidades ou da falta de possibilidades do futuro dele. É algo que não é muito evidente até pela estrutura febril do livro, e aí Temporada de Furacões tem muito a ver com isso, porque a Temporada de Furacões ela é citada como um fenômeno, né, natural no início e no fim do livro, mas o furacão ele tem a ver aqui mais com, em primeiro lugar, a devastação na vida dos personagens, e, em segundo lugar, com essa estrutura que é muito impetuosa e circular do texto, porque todos os capítulos começam e terminam mais ou menos no mesmo ponto. Então a gente vai vendo que a narrativa ela tem essa coisa de febril, essa coisa de impetuosa, essa coisa de jorro, e ela vai realmente girando, circular. E, de certo modo, nesse movimento espiralado que ela faz, ela vai conectando as histórias desses outros personagens também. Então eu achei muito sofisticada a urdidura do romance. Como os capítulos dele são compostos por períodos enormes, é muito difícil fazer uma citação. Eu separei um pedaço que é muito interessante para vocês prestarem atenção e que não dá muitos spoilers.
Eu vou começar onde começa o período, mas eu não vou terminar no ponto final, porque ele é bastante longo. Mas é para que vocês percebam um pouco dessa transição, desse uso do discurso indireto livre, de uma narrativa que é em terceira pessoa, mas que mergulha na cabeça e nas falas do personagem, e como, de repente, esse personagem, que é o Mun-Ha, o registro das lembranças dele, que são marcados por bastante coloquialidade, né, palavrão e tudo mais, ele vai, de repente, mudar para o registro do depoimento na delegacia, né? Quase como se houvesse uma migração repentina da fala oral do personagem para aquilo que foi sendo registrado no depoimento. Passou de longe sem parar e fez o retorno e entrou no posto de gasolina e pegou seu celular e gravou o recado mais grosseiro, dolorido e cheio de ódio e rancor que um homem jamais dedicou à sua mulher. Uma mensagem terrível que a faria se cagar e se mijar e chorar de arrependimento por tê-lo tratado dessa maneira. Mas antes que pudesse enviar, o aparelho os uniu em suas mãos e ele quase o deixou cair no chão de surpresa. E por um segundo pensou que era Chabela, mas era só uma mensagem do moleque. Uma mensagem que dizia, que porra, bora continuar bebendo. E Mun-Ha respondeu, onde você tá? E daí o moleque, no parque de vila. Mun-Ha olhou para o indicador de combustível e pensou que o mais sensato seria retornar à Lamatosa e pedir fiado para a Dona Concha 1 litro de caninha e bebê-lo inteiro na cama, enquanto esperava o retorno de Chabela até perder a consciência ou morrer, o que viesse primeiro. E nisso tocou o telefone de novo, e era outra vez esse moleque idiota que dizia ter conseguido dinheiro, que pagaria gasolina se ele quebrasse um galho e o levasse a uma parada. E o declarante entendeu que seu enteado precisava que ele fizesse o favor de levá-lo a um lugar onde poderia conseguir dinheiro para continuar bebendo. Proposta que o declarante aceitou, por isso que a bordo de sua caminhonete fechada marca Lumina, cor azul acidentado, modelo 1991 e com placas do estado do Texas, RGX 511, dirigiu-se ao ponto de reunião indicado, precisamente os bancos do parque em frente ao Palácio Municipal de Vila, onde encontrou seu enteado, que estava acompanhado de outros 2 sujeitos, um dos quais conhecido pelo apelido de Willy, de profissão vendedor de filmes do mercado de Vila, de aproximadamente 35 ou 40 anos de idade, cabelo comprido, preto, com os frios brancos, vestido como de costume, com camiseta de estampa de rock e botas militares pretas, dessas que chamam de coturno. E a outra pessoa era um rapaz, e a única coisa que sabia é que o chamavam de Brando, mas não sabia se era seu apelido ou nome de verdade, e tinha cerca de 18 anos, magro, olhos pretos e cabelo curtinho e espetado, moreno claro, bermuda cor de café e camiseta do Manchester, com o número de Chicharito às costas, além de seu enteado cuja descrição já a fez. E por aí vai, e vocês devem ter percebido que num determinado momento a fala bastante coloquial do Mun-Ha muda para aí o declarante, entendeu? Que seu enteado, né? E aí já parece um registro policial mesmo, né? Então, o que eu posso dizer, gente, é que assim, eu achei o livro espetacular, muito bem urdido, uma prosa muito poderosa, uma narrativa muito realista, e a Fernanda consegue criar profundidade para esses personagens. São só 8 capítulos, alguns são um pouco maiores. O do Luismi, acho que foi o capítulo que mais me comoveu, e o capítulo da Norma. Assim, se preparem, tem muito sofrimento, o drama desses personagens é muito intenso, são pessoas muito angustiadas, muito sofridas, muito brutalizadas pela vida, mas eu acho que a Fernanda maneja, assim, a história e a narrativa muito bem. No final, nos agradecimentos, ela faz algumas dedicatórias, ela dedica o livro para 2 jornalistas que teriam sido assassinados no México, e ela diz que várias das histórias de crimes, enfim, de coisas que acontecem aqui, foram retiradas de notícias que esses 2 jornalistas haviam reportado. Achei isso curioso. Então fica aí essa super indicação, eu achei um grandíssimo livro, mas com essa observação de que é uma leitura pesada. É uma leitura para quem encara não só os temas pesados, mas assim, uma certa abordagem bastante explícita deles. É isso então, esse livro saiu recentemente no clube de assinatura da Mundaréu, que chama Tortilha, né? Eu não tenho esse clube, eu na verdade comprei depois. Se alguém já leu, vem me dizer o que achou, e muito obrigada a todos pela companhia, e muito obrigada também aos apoiadores e membros que estão aí apoiando o meu trabalho. Beijos em todos, até a próxima. Tchau!